Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado. Meus queridos, nós estamos felizes e gratos a Deus por mais esta oportunidade que temos de estar na sua casa, para adorarmos ao seu santo nome. Somos gratos ao Senhor Deus pela saúde, pela vida, pela oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. Também nossa gratidão ao pastor Wellington pela confiança em nos permitir tomarmos esta tribuna nesta noite. Meus queridos, eu gostaria de, junto com os irmãos, meditarmos a respeito de um dos milagres de Jesus, muito conhecido e muito utilizado como base para estudos e para sermões, e a chamada ressurreição da filha de Jairo. E eu gostaria, a cura da filha de Jairo, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, nós vamos ler capítulo de número 9, é um milagre relatado em todos os sinóticos, mas nós vamos aqui usar a versão de Mateus. Vamos começar lendo os versículos 18 e 19. E vamos ler depois os versículos 23 a 26. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. Vamos só passar aos versículos de 23 a 26. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Eu gostaria que você lesse comigo também a versão de Lucas. Tem alguns detalhes que eu acho que também nos serão de importância. Versículos 41 e 42, capítulo de número 8. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Verso 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém.
Como disse inicialmente, esse é um texto muito conhecido de todos nós. Tenho certeza que a larga maioria, se não todos os irmãos, já leu o texto bíblico, e aqueles que não leram, certamente já ouviram relatos em mensagens e estudos bíblicos a respeito deste milagre de Jesus. E eu gostaria de destacar aos irmãos, para juntos meditarmos sobre alguns aspectos desta passagem, deste episódio bíblico, e que nos trazem nesta noite muitas lições de fundamental importância para a nossa vida cristã e para a nossa postura diante das vicissitudes que todos nós enfrentamos diuturnamente. O primeiro aspecto que nos chama a atenção é a qualidade, a identidade de quem procura por Jesus numa situação de absoluto desespero. Foi por isso que eu pedi que os irmãos lessem também a versão do evangelista Lucas. Mateus fala que um chefe procurou por Jesus, e Lucas é um pouco mais detalhista em explicar que este chefe era, na verdade, um chefe da sinagoga, era um príncipe da sinagoga. Nós estamos falando de alguém cuja qualidade, cuja identidade a Bíblia destacou. A Bíblia contém relatos de diversos milagres de Jesus realizados a pessoas anônimas. Alguém sabe o nome da viúva de Naim? Alguém sabe o nome do filho da viúva de Naim? Alguém sabe o nome da mulher que tinha uma hemorragia, a respeito da qual nós vamos falar um pouquinho de passagem, porque afinal de contas, o encontro dela com Jesus se deu justamente por ocasião da ida de Jesus à casa de Jairo? São pessoas que permanecem anônimas na Bíblia. Mas no caso de Jairo, está identificado pelo nome e pela sua posição social e religiosa. Toda escritura é divinamente inspirada. Toda escritura. E eu tenho que crer que até mesmo a identidade de um homem e a sua posição religiosa e social, esclarecidas pela Bíblia, tem algo a me ensinar e tem algo a nos ensinar nesta noite. E tem. Um príncipe da sinagoga. Nós estamos falando de um religioso de carteirinha. Nós estamos falando de um membro daquela classe social a quem Jesus dedicou alguns dos seus discursos mais fortes. Jesus os chamou, alguém se lembra de alguns adjetivos que Jesus usou aos religiosos da época? Jesus os chamou de raça de víboras. Jesus os chamou de sepulcro caiado. Por fora, bela viola, não é isso? Por isso o sepulcro caiado. Jesus os repreendeu quantas e quantas vezes: vocês não se salvam e não permitem que ninguém se salve. Condutores cegos. Nós estamos falando de uma classe de homens que se punha numa condição, eu vou usar um termo para ficar bem claro, né? Sem ser chulo, que se punha na condição de arqui-inimigos de Jesus. Não por escolha de Jesus, obviamente, mas por escolha deles próprios, que nunca receberam ou aceitaram a condição messiânica de Jesus. É este homem, membro desta classe social, que agora se apresenta diante de Jesus com uma necessidade que ele mesmo não podia suprir,
que ele não podia atender. A versão que nós lemos de Mateus diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Agora eu quero que você pare comigo aqui por um minuto e responda com toda a sinceridade. Responda para você mesmo, internamente. O que é que eu faria se uma pessoa que se coloca como minha arqui-inimiga, que fala de mim tudo o que pode e o que não pode, que ofende a minha reputação, que ofende a minha moral, que me maltrata, que me persegue, se por uma circunstância da vida, eu vejo esta pessoa se prostrar diante de mim, o que é que você faria? Eu fico pensando em Jesus, nesta posição. Talvez se fosse um de nós, eu acho que Jesus talvez cantasse um hino. Como que é aquele hino? Você que me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu no palco e você na plateia, não é mais ou menos assim? Minha vitória tem sabor de mel. Talvez se fosse um de nós íamos cantar esse hino e dizer, está vendo? Talvez você esteja vivendo uma situação parecida. Talvez exista alguém no seu calcanhar. Talvez exista alguém te fustigando, te perseguindo, te ofendendo. E o Espírito Santo de Deus fala contigo nesta noite. Alguém que talvez se apresente como um espinho na sua carne. Não sei se no seio da família, não sei se na vida profissional. O nosso Deus reverte quadros. E o dia em que Deus colocar esta pessoa diante de você, numa condição de necessidade, aprenda com o seu mestre como ele agiu. Eu vi uma observação uma vez sobre as chamadas beatitudes, as bem-aventuranças, que eu nunca mais esqueci, e até mudou até a minha forma de enxergar muita coisa no Novo Testamento. A gente lê Mateus capítulo de número 5, a gente lê as beatitudes, as bem-aventuranças, e às vezes a gente fica pensando assim, olha, estas são as regras de como eu devo ser, porque eu sou cristão, porque eu me converti. Essas são as regras que eu devo seguir, esta é a pessoa que eu devo ser daqui por diante. E alguém disse que as bem-aventuranças, na verdade, mais do que representar o que você deve ou deveria ser, porque Deus não se preocupa em nos impor fardos daquilo que nós deveríamos ser. As beatitudes, as bem-aventuranças revelam, na verdade, o caráter de Deus. Revelam quem Deus é. Revelam como Deus é. E eu não sei, na minha cabeça pelo menos ficou uma ideia assim, um paralelo. Aquilo que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, nós vemos nos mandamentos, eu olho no Novo Testamento, na Nova Aliança, na dispensação da graça e vejo nas bem-aventuranças. Deus estava revelando o seu caráter. E quando eu vejo Jairo prostrado diante de Jesus,
quando eu vejo Jesus se deslocando à casa de Jairo, quando eu vejo Jairo recebendo a notícia de que a menina havia morrido, quando eu vejo Jesus olhando para Jairo e dizendo: não temas, crê somente. Para um homem que era considerado seu inimigo, para um homem que era considerado um dos seus perseguidores, para um homem que era considerado alguém de quem ele deveria se afastar, ele diz para ele: não temas, crê somente. Eu me recordo das beatitudes e das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Este é o caráter do teu Deus. O nosso Deus é misericordioso. E o dia que Jairo estiver prostrado diante de você, lembre-se da misericórdia, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Existe alguém na sua volta que está precisando de misericórdia, que não está precisando da tua repreensão, que não está precisando da tua raiva, que não está precisando da tua ira, mas está precisando da tua misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que a sua carne, como a minha carne, me manda dizer: está vendo aí? Eu não te falei que você ia se prostrar? Eu não te falei que ia ser assim? A minha carne me manda fazer isto, mas o Espírito de Deus nos compele a sermos como o Senhor Jesus. Escute a voz do Espírito Santo: haja como Jesus, seja como Jesus. Eu sei que contraria o nosso eu, o nosso instinto, mas Deus vai nos ajudar a aprendermos a ter misericórdia. Jesus tem misericórdia porque Ele vê um pai aflito. E eu olho agora sob a perspectiva de Jairo, e eu vejo um homem que, com uma tragédia como esta, percebe o lugar da religião. Somente algumas tragédias, somente algumas situações extremas nos mostram o lugar da religião nas nossas vidas. Eu nasci e cresci na casa do Senhor. Sou feliz e grato a Deus por isso, e foi e é um privilégio. Mas todos nós, o homem já se disse, é um bicho de hábitos. Todos nós somos tendentes a sermos engolidos pelo hábito, pelo costume, pela religião. Somente quando você enfrenta situações de extrema necessidade, você percebe que a religião é um caminho, mas não é um destino, não é um fim em si mesma. Quando eu me vi diante de um diagnóstico de câncer, eu percebi que o hábito, que o costume, não tem valia, mas é um relacionamento verdadeiro e íntimo com Cristo. Um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. E eu já contei meu testemunho inúmeras vezes, todo mundo conhece, mas eu me recordo de um momento em que eu pude perceber que somente aquilo que eu havia feito dentro deste relacionamento, aquilo que eu havia investido neste relacionamento, tinha valor. Tinha valor. Todo o resto, bom, conquistas pessoais, profissionais, de todas as ordens, são boas coisas, mas não são prioridades, são secundárias. Somente o nosso relacionamento com Jesus tem valor. E eu vejo Jairo aprendendo dolorosamente qual era a posição da religião na sua vida, porque quando ele se viu diante do desespero, ele joga a religião de lado e se prostra aos pés de Jesus, buscando um relacionamento com Ele. Talvez eu esteja falando a algumas pessoas religiosas nesta noite,
Eu não quero tirar a sua religião. Eu sei que nosso país é país de tradição religiosa. Nós temos uma cultura, uma raiz europeia que é uma raiz religiosa. Eu não estou preocupado com a sua religião. Jesus não está preocupado com a sua religião. Jesus está preocupado no relacionamento que Ele quer ter contigo. Jesus está preocupado com a qualidade da tua vida espiritual, e quando você se aperceber que você tem uma vida espiritual que precisa ser saudável, você vai se esquecer de placa de igreja, você vai se esquecer de misticismos e tantas coisas, como Jairo se esqueceu, como Jairo deixou de lado. Jesus passa a caminhar rumo à casa de Jairo, atendendo ao pedido deste príncipe da sinagoga, porque a filha de Jairo, uma jovenzinha de quase 12 anos, a sua única filha, está moribunda. E no caminho acontece uma coisa que acontece nos nossos caminhos, quantas e quantas vezes. Uma mulher com uma hemorragia. Há 12 anos ela sofria com aquela hemorragia. E a Bíblia diz que ela já havia gastado os seus recursos financeiros com médicos e mais médicos. E diz a Bíblia, indo a pior, sem solução. E no trajeto rumo à casa de Jairo, a multidão apertava Jesus e ela veio por detrás e tocou na orla dos vestidos de Jesus, e imediatamente foi curado. Jesus para aquela comitiva, perguntando: quem me tocou? Ele é questionado pelos discípulos: mas a multidão te aperta? Todos nós conhecemos, né? A multidão te aperta, como assim quem te tocou? Eu senti que alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. A mulher se apresenta, constrangida talvez, Jesus a despede, e é exatamente neste momento que alguém se aproxima de Jairo para dizer: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Agora vamos nos colocar na posição de Jairo. O que eu faria? Mas essa mulher tinha que aparecer aqui logo agora. Certa vez, eu acho que eu falei aqui, se Jesus fosse um médico de UTI, de hospital, ele seria processado por erro médico. Sim ou não? Porque ele para atender uma mulher que tem um problema crônico, e que não morreu daquele problema nos últimos 12 anos, para deixar de atender uma criança que estava moribunda, estava às portas da morte. Qual situação? E às vezes a gente vê alguém que chegou depois da gente ser atendido antes. Alguém que chegou depois e recebe a sua bênção antes. E alguém olha e fica questionando: como pode? Aceitou a Jesus ontem, eu estou aqui há tantos anos, e já tem isso, e já tem aquilo, e já foi abençoado assim, já foi abençoado assado. Esta manhã, nosso pastor falou sobre o irmão mais velho, não é? O irmão que ficou em casa, o irmão do filho pródigo, do chamado filho pródigo, né? E não faz muito tempo aqui, num culto de doutrina, nós estudamos a parábola do filho pródigo, e eu tenho para mim que na verdade o foco dessa parábola nem é o filho pródigo, é o irmão mais velho, é o irmão que ficou em casa, porque ele é que é a imagem dos fariseus, né, dos religiosos. Eu lembro quando nós estudamos aqui essa parábola, nós comentamos, né, sobre a postura
do irmão, do filho que havia ficado em casa, em se indignar com o amor, com a misericórdia do pai, com o filho mais moço, com o filho inconsequente. E o pai diz o seguinte ao irmão nervoso: escuta, tudo que eu tenho é teu. Ele reclama, né? Nunca me deste um cabrito para eu me divertir com os meus amigos. Agora, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não é justo que nós festejemos? Eu nunca tive um cabrito. E eu lembro que nós fizemos uma conta aqui no culto da terça, né? Porque o filho primogênito tinha direito a um quinhão, né? Que se fala, né? Que é a parte, né? Um quinhão dobrado. Então, se eram 2 irmãos, e nós vamos imaginar que o pai adiantou a herança daquele que partiu, como é que se faria essa divisão? Divide em 3 partes e deu uma para o filho que foi embora, tá certo? Os matemáticos, os meninos do Enem. Hoje não é dia, né? Todo mundo já está com o fusível queimado. O pai permaneceu com 2/3. De quem eram esses 2/3? De quem eram esses 2/3? De quem? O mais velho. Quando o pai disse: tudo o que eu tenho é teu, ele estava falando de forma literal. O que me sobrou é a tua herança. Tudo isto que sobrou é teu, e você está brigando por um cabrito. Você está brigando por um cabrito, se preocupando com o que Deus fez na vida de A, na vida de B, na vida de C, porque fez mais rápido, porque fez num prazo recorde, e não se importe com o cabrito, porque tudo o que Deus tem é teu. Tudo o que Deus tem é teu. O que Ele tem para a tua vida é muito maior, é muito melhor de tudo o que você sonha, de tudo o que você imagina. Esquece a vida do outro. Não foi isso que Jesus disse? Se eu quiser que ele fique até a minha vinda, que te importa? Segue-me você, se preocupe com o seu relacionamento comigo, disse Jesus. Não se preocupe com um cabrito, porque Deus tem muito mais para ti. Jesus chega à casa de Jairo, e lá tem outra situação estranha. Tem uma multidão chorando. Tem uma multidão chorando e Jesus diz: olha, ela está dormindo, mas eu vou despertá-la. Ela está dormindo. Ou melhor, despertá-la foi Lázaro, né? A menina dorme. Esta mesma multidão que estava chorando, pranteando, começa a rir. E eu fico sem entender. Como assim? De um minuto ao outro, eu estou chorando a morte da menina, e no outro eu estou rindo? De alguma coisa que alguém falou e eu considerei como sendo um absurdo? Porque eles se riram, porque eles julgavam que a menina estava morta. E a menina de fato estava morta. O que eles não sabiam é que para Jesus a morte é um sono. Tanto quanto um sono. Esse é o nosso Deus. Para Ele ressuscitar um morto é tão simples como pegar uma pessoa que está dormindo e dizer: acorda. Na época, eles costumavam contratar pessoas para chorarem os mortos, os pranteadores. E eu fico imaginando se essa não era uma multidão de pranteadores. Afinal, nós estamos falando de um príncipe da sinagoga, de alguém com certo poder, status. Pessoas que o estavam cercando não por causa da sua dificuldade, não com comunhão e amor no seu coração,
não com o intuito de socorrê-lo, mas ali estavam porque tinham um interesse financeiro, um interesse material. E muitas vezes nós nos cercamos de pessoas que, entre aspas, vêm prantear os nossos mortos, você está entendendo? Mas que não tem um real interesse em você. Não tem um real interesse em você. O único que estava ali para de fato socorrer este homem era Jesus. O único que estava ali com amor no coração, com misericórdia, com um amor insondável, para de fato atender a necessidade daquele homem era Jesus. Não troque Jesus pela multidão de pranteadores à tua volta, porque as lágrimas destas pessoas que estão à sua volta, desculpa falar assim, são lágrimas de crocodilo. Não tem comunhão contigo, não tem amor por ti, não tem a intenção de te socorrer. O único que pode e deseja te socorrer é Jesus. É Jesus. Jesus entra na casa, traz o seu grupo de amigos mais íntimos, não é? Pedro, Tiago e João, aquele círculo mais próximo a Jesus. O pai e a mãe, e fecham a porta, porque existem momentos em que você precisa fechar a porta com a tua família e Jesus. E Jesus. Tem horas que você precisa fechar a porta e cuidar da tua família com Jesus, porque só nele há vida. Jesus se achega à moça, Talita cumi, menina, levante-se. A voz de Jesus busca a alma da menina no reino dos mortos. A voz de Jesus alcança o espírito que havia voltado a Deus. E imediatamente eles voltam ao corpo da menina. Ela volta à vida. Jesus manda que eles deem de comer a ela. E aqui está o poder de Jesus sobre a morte. O poder de Jesus sobre a morte. Eu quero concluir as minhas palavras. E eu não sei se você entrou nesta noite aqui preocupado com a sua religião. Só que a sua circunstância é tão difícil. Existe uma menina morta na tua casa, falando em sentido figurado. Existe uma situação extrema e adversa na tua vida, e você talvez preocupado com o que vão pensar da sua religião. Aprenda com Jairo, se joga aos pés de Jesus. Você talvez preocupado com a multidão à sua volta, mas tem tanta gente à minha volta pranteando. Ei, Jesus é o único que pode te socorrer. A multidão pode estar à sua volta, pode até parecer que as lágrimas são reais, mas Jesus é o único que te ama, como ninguém jamais te amou. Bendito seja o nome do Senhor. Mais do que isso, Jesus é o único que tem o poder de dar a vida, de tornar a trazer a vida para aquela circunstância que você julga morta e enterrada. Jesus Cristo diz nesta noite: Talita cumi, levanta, volta à vida. Volta à vida sonho, volta à vida objetivo, volta à vida relacionamento com Cristo, volta à vida família, volta à vida aquilo que se julgava perdido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.